Olá, a partir de agora, pela TNH1 TV, o programa Saúde e Você. E na estreia vamos entrevistar o cirurgião cardiovascular, Dr. José Vanderlei. Doutor Vanderlei, muito obrigado por estar aqui conosco na estreia do programa. Viu? Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com você e com milhares de ouvintes e telespectadores com quem vamos discutir esse assunto tão importante que é a saúde dos brasileiros. Doutor, quais são os avanços que existem hoje na cirurgia cardiovascular? Olha, nós temos muitos avanços, né? Hoje nós estamos buscando o que se chama cirurgia minimamente invasiva. O que é que significa isso? Diminuir o tamanho das incisões e o uso de equipamentos como a robótica, como o vídeo, para que o cirurgião possa fazer a cirurgia com menos agressão e com um resultado muito melhor. A outra possibilidade grande, que já está consolidada, é no número considerável de pessoas, a gente poder realizar, por exemplo, pontes de safena com o coração batendo, sem o uso que se faz necessário na maioria das cirurgias, que é do equipamento chamado coração-pulmão artificial, em que nós desviamos o sangue do coração. Esse sangue vai para um aparelho que oxigena, cumpre, por exemplo, a função do pulmão e do próprio coração. E aí nós podemos fazer a cirurgia com o coração parado. Doutor, a fé, aquela pessoa que vai para o centro cirúrgico, a família fica aguardando por ele, até que ponto a fé ajuda essa pessoa, doutor? Olha, hoje é um assunto cada vez mais presente nas discussões científicas, que é a questão da espiritualidade, da religiosidade, não só na área cardiovascular, mas na área de saúde. Já está demonstrado cientificamente o valor que tem as orações, que tem esses grupos que se reúnem para rezar por um determinado enfermo, né? Quando se compara pessoas que têm essa proteção espiritual e aquelas que estão, digamos assim, só na vida, ou que não têm fé e que não acreditam nisso. Então é uma discussão muito importante, né? O que se diz é o seguinte, que a energia psíquica ela é tão ou mais importante do que a energia elétrica, que provocou uma grande revolução no mundo. Nós só estamos hoje aqui graças à energia elétrica. Não haveria nenhum progresso no mundo se nós não tivéssemos energia elétrica. Isso só foi possível, a energia elétrica estava aí no universo, quando se pôde quantificar, né, pegar, constatar, né, medir, né, e armazenar essa energia elétrica. A energia psíquica nós estamos numa fase muito incipiente. Nós sabemos que ela existe, algumas pessoas acreditam que não, né, e só vão acreditar como aconteceu com a energia elétrica, quando puder medir e armazenar elas. Então isso vai provocar uma verdadeira revolução no mundo e aí nós vamos ter muitos avanços na medicina e talvez no bem-estar das pessoas. Agora, doutor, angioplastia, quando é que o paciente é indicado para esse procedimento? Olha, uma das doenças do coração que mais preocupam os médicos e que mais matam no mundo é o infarto do miocárdio. Esse infarto acontece quando um dos vasos sanguíneos que vai para o coração, que se chamam de coronárias, que abraçam o coração como se fosse uma coroa, eles se entopem e é interrompido o fornecimento de oxigênio para uma determinada área do coração. Aquela área morre. Para que isso aconteça, é preciso que haja um entupimento total do vaso. Quando isso não acontece, e nós diagnosticamos que um determinado vaso, ou vários vasos do coração, estão com entupimentos acima de 80%, é recomendável que esses vasos sejam tratados com medicamentos e pode ser complementado com de duas maneiras clássicas. Uma é através da cirurgia, que é chamada convencionalmente de ponte de safena, que é pegar um vaso, costurar ele na aorta e passar como se fosse um viaduto, né, por cima daquele entupimento e costurar ela
na coronária distal, de modo que vai suprir essa falta de oxigênio. A outra maneira é um acesso direto a esse entupimento. E como é que se faz isso? Nós colocamos um catéter, uma sonda com um balãozinho na ponta, vai até o local do entupimento e nós insuflamos esse balão de modo a ele comprimir essa placa e desobstruir essa artéria. E isso sempre é complementado por um segundo procedimento chamado a colocação de um estente, que nada mais é do que uma molinha, como se a gente fizesse um túnel, né? Mas se você deixar aquele túnel por baixo de um morro, a areia pode cair em cima e entupir de novo, então nós colocamos um molde de metal lá que deixa essa artéria armada para preservar esse resultado. Então isso é o que se chama de angioplastia coronária. Quando da realização do exame desse, o centro cirúrgico tem que estar preparado, porque caso ocorra alguma intercorrência, o paciente tem que ser levado imediatamente para o centro cirúrgico, não é, doutor? É recomendável, porque o procedimento não é isento de riscos. E se houver, por exemplo, uma implosão, vamos chamar isso desse túnel, e que provoca um infarto imediato, a solução pode ser de levar esse doente imediatamente para a sala de cirurgia para que ele não infarte. Embora hoje cada vez seja menos frequente a necessidade disso, porque a tecnologia avançou muito, esses catéteres, a habilidade dos médicos que trabalham com isso, que são os hemodinamicistas, é muito grande, então esse risco é mínimo. Mas, de um modo geral, todas essas pessoas que fazem angioplastia fazem em hospitais terciários, que a gente chama, e que tem sempre por perto ali, a 100, 200 metros, no centro cirúrgico, tem equipe de cirurgia cardíaca que, quando precisam, são solicitadas e fazem o resgate dessas pessoas que se complicam. Doutor Vanderlei, alimentação. Todos só falam em comer bem. O que é comer bem para evitar problemas cardíacos? Tem um adágio como é que se diz? Que é um presságio disso. O homem morre pela boca, né? Então, boa parte das doenças crônico-degenerativas, das quais as mais importantes são o câncer e as doenças cardiovasculares, decorrem ou são, digamos assim, fermentadas, são potencializadas o seu aparecimento de alimentação inadequada. O que é uma alimentação adequada? É uma alimentação equilibrada, em que você não tenha muitas calorias, que você tenha fibra. Então, feijão, arroz, salada e um pouco de proteína que você pode comer, de preferência um peixe, e menos a carne vermelha. Menos gordura animal, né? E mais uma gordura vegetal, do qual o azeite de oliva é o símbolo disso. É uma gordura que traz proteção. Lembrar que não é só a gordura. Quando você come exageradamente, você ingere muita energia, que se chama caloria, você também está se prejudicando, porque essa energia fácil impede que o organismo consuma também as gorduras que são ingeridas. E aí o que entra de gordura fica lá armazenado, não só causa um problema estético, mas vai causar também um problema de saúde. Você que está chegando agora, o programa é Saúde e Você. Estamos entrevistando o cirurgião vascular, Dr. José Vanderlei. Dr. José Vanderlei, o infarto, ele avisa quando vai chegar? Nem sempre, né? Isso é muito importante, essa pergunta. Metade das pessoas que sofrem um infarto, o infarto é o primeiro evento. E é um evento catastrófico. Um evento que pode matar até 20% das pessoas que sofrem um infarto. Principalmente quando não existem estruturas adequadas para receber essas pessoas. Quando essas pessoas vão para uma emergência que atende tudo. Como a salvação da pessoa, ela é tempo dependente, se a pessoa demorar muito numa fila, ela está perdendo a chance de viver. Então, é muito importante que as pessoas, principalmente as pessoas que têm os chamados fatores de risco, que são uma história familiar de pessoas que tiveram infarto na família, que são tabagistas,
que são diabéticos, ou que são hipertensos, ou que são muito estressados e obesos, ou uma combinação desses fatores todos. Essas pessoas é recomendável que uma vez no ano elas compareçam ao consultório de um cardiologista para que façam exames que podem detectar a doença numa fase que ela está assintomática. E aí seguir recomendações médicas que possam evitar o infarto do miocárdio, que é um evento catastrófico. Agora, aquela pessoa que está perto de uma pessoa e aquela pessoa tem um infarto, o que essa pessoa deve fazer, doutor? Se dispuser de uma aspirina, que é um remédio muito fácil, põe embaixo da língua. Mas a principal medida é remover de maneira rápida e célere para um hospital que possa atender esse tipo de doença. E o ideal é um local onde tenha emergência cardiológica, onde tenham pessoas preparadas para receber esse doente. Porque quando você tem um infarto, que nada mais é do que o fechamento desse vaso que leva oxigênio para uma determinada área do coração, aquele músculo, a primeira reação dele é parar de trabalhar, para tentar se salvar, para não se exaurir. E depois ele chega numa fase que essas células, essas fibras musculares começam a morrer. E essa morte completa, dependendo de outras circunstâncias, ela pode se completar de 4 a 6 horas. Então é importante que chegue rápido ao hospital. E a outra importância de chegar rápido ao hospital é que boa parte dessas mortes são mortes provocadas por pane no sistema elétrico do coração. Então essa interrupção do fluxo de oxigênio leva à paralisação daquele lado e o sistema elétrico pode entrar em pane e parar o coração. E a única maneira de recuperar esses doentes sem nenhuma lesão, nem no coração e na cabeça, é você estar num ambiente adequado para se fazer uma ressuscitação e dar um choque com um aparelho chamado desfibrilador. O coração está fibrilando, que ele bate numa velocidade tão grande que não há tempo de se encher. Se não há tempo de se encher, não há tempo de se esvaziar também. E aí só com o choque. Por isso que as associações médicas de cardiologia no mundo inteiro recomendam que nesses locais de grande administração, tipo shopping, aeroportos, campo de futebol, lugares de eventos, campo de futebol, você disponha de um equipamento disso, que hoje não é uma coisa cara, isso custa 8 a 10 mil reais. E esses modelos, e já existem modelos que não precisa nem a presença do médico. Você colando o equipamento no peito do doente, o equipamento é capaz de fazer a leitura e automaticamente dar o choque e salvar a vida daquela pessoa. Então, se infartou ou achar que está infartando, não fica conversando, não chama o SAMU, porque hoje o trânsito está perigoso, põe dentro de um carro e leva rápido para o hospital, porque você está concorrendo para salvar essa vida. Eu peço licença ao senhor e a você, telespectador, para o intervalo comercial. E a gente volta em seguida com esse papo agradabilíssimo. É rapidinho, volto já.